Olá, boa noite. Boa noite. Em tempos de indiferença, Leão 14 convida os fiéis a despertar a compaixão. Começa hoje a série O Poder da Compaixão. Inspirada na intenção de oração do Papa. Comunidades carismáticas vivem terceira conferência internacional em Roma. No futebol, brasileiros encaram mais um desafio pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Aqui em São Paulo, Brasil e Paraguai se enfrentam às 9h45 da noite. Onde há dor, também há cuidado. Hospital em Muriaé acolhe com dignidade quem luta pela vida. Em Minas Gerais, um símbolo de conscientização ambiental. Insetos são fundamentais para a polinização de inúmeras plantas. O Canção Nova Notícias está começando. A verdade dos fatos com o olhar da missão. Ela não grita, não se impõe, mas transforma realidades. Estamos falando da compaixão. Tão esquecida e tantas vezes confundida com fragilidade, ela é a força silenciosa de quem ama como Jesus Cristo. Na intenção de oração deste mês, o Papa convida o cristão a despertar o coração. E é com esse convite que começa a série O Poder da Compaixão. Nesta reportagem de Idalina Miranda e Genilson Passetti, a compaixão se revela em gestos que transformam dor em esperança e salvam vidas. Compaixão. 9 letras e um significado que muda realidades e vidas. É ter os sentimentos de Cristo Jesus, né? Se a gente olha todos os evangelhos, o que Jesus faz? Ele vê e sente compaixão. A compaixão é quando eu me deparo com o sofrimento do outro, eu me conecto com ele e eu atuo. Como descrever a dor da mãe que perde um filho? Talvez a lágrima seja a tinta usada em um momento como esse. Leonardo, de 3 anos, teve morte cerebral por afogamento. Ele era uma criança muito espirituosa, muito alegre. Nem parecia que tinha a idade que tinha, tão pequenininho, fazia brincadeira que você fala que não dava para acreditar que era da idade dele, né? O pequeno Léo voltou à vida por 3 dias. A certeza da mãe era de que Deus tinha um propósito e que seu filho seria esperança para outras famílias. Se não tem mais nada para fazer pelo meu filho, então salva essas 7 vidas, que pelo menos são 7 que vão conseguir se recuperar e estar de volta. É muito difícil que ela já não fosse uma pessoa em que a compaixão estivesse presente na vida dela. Porque para ela ter esse gesto, nesse momento de tanta dor, e aí eu acho que acaba sendo também um gesto de muito amor por esse filho, né? Para que ele continue de alguma forma em outras pessoas. E sinaliza para isso uma fé muito grande na vida, para saber que a pessoa não é aquela casca que fica, mas a pessoa é aquilo que está diante de Deus, sobretudo, né? Saber que em meio à dor há um colo acolhedor de mãe. Esta pode ser a chave principal para enfrentar dias de luto e saudade. Todo aquele momento me acompanhou, acho que Maria estava ali junto comigo, porque eu pedia muito que ela me ajudasse naquele momento, né? Que só ela como mãe sabia como era difícil a dor de não ter mais o filho. Na fé foi o que foi a nossa estrutura que manteve a gente em pé. Em 2024, o Brasil bateu recorde histórico de transplantes realizados pelo Sistema Único de Saúde, com mais de 30 mil procedimentos. Mesmo em meio à dor, famílias doadoras optaram em transformar sofrimento em esperança. Quando eu recebi a notícia da primeira doação, principalmente, é um sentimento, é uma alegria. Tereza também teve a vida transformada pela compaixão de uma família. Quando eu penso nessas pessoas, eu realmente me emociono muito, porque 2 pessoas que eu nunca vi, que eu nunca fiz nada por elas, me deixaram os meus 2 olhos perfeitos.
Incentivar a doação de órgãos precisa ser um assunto recorrente nas rodas de conversas. Atitude nobre que pode salvar vidas. Eu sou da bandeira hoje da doação, já era, mais ainda. E o sentimento sempre vai ser de muita gratidão. Aprender a amar na dor e ajudar a salvar outras vidas. Algo que vai além do humano. É divino, é compaixão. Entreguei meu filho para Deus. Nada melhor que, uma vez que o meu filho foi entregue, que aquilo que pode ser doado passe para uma pessoa que ainda está aqui nessa vida, nessa terra. Você só pensa, obrigada, né, a você, que eu não sei quem é, mas muito obrigada, porque sim, é um momento muito sagrado. Cada um tem um propósito que Deus põe para a nossa vida aqui. De repente o Léo já veio com esse propósito de estar fazendo isso, né? Coisa que só Deus explica, que a gente não tem como explicar. Sim, a compaixão é um sentimento tão divino quanto o encontro das famílias do pequeno herói Léo com a do Miguel, presenteado com o seu coraçãozinho. Eles são mais um amigo do coração, sabe? Uma pessoa querida. Eu gosto de fazer para o outro que fariam por mim. A compaixão é uma potência que nos humaniza. Amanhã, na segunda reportagem da série, a compaixão ganha forma no sorriso dos palhaços, que levam alegria a crianças hospitalizadas, e no gesto de uma paciente que criou um grupo de apoio para mulheres. A compaixão é o sentimento predominante em uma situação de luto. Um projeto de lei em tramitação na Câmara de São José dos Campos, no interior de São Paulo, propõe o sepultamento digno de nascituros e natimortos. A proposta prevê ainda a emissão da declaração de óbito para as famílias. Desde o primeiro ano de casamento, Marlice passou por 4 perdas gestacionais. Minha primeira gestação foi uma perda gestacional bem no início, que é algo que até então a lei não contemplava um sepultamento. Na segunda gestação, de 20 semanas, Marlice e a família tiveram a possibilidade de realizar o sepultamento. Um parto prematuro extremo, ou seja, a minha filha, a Letícia, nasceu viva, mas ela viveu poucos minutos depois. A gente fez uma certidão de nascimento e posteriormente uma certidão de óbito. O sepultamento representa respeito à vida, mesmo após o seu término biológico. Este momento também é parte do processo de luto, uma chance de se despedir, de expressar amor e encontrar consolo em meio à dor da perda. Na capital federal, os 6 cemitérios do DF registraram 308 sepultamentos de natimortos no último ano. O texto em tramitação no Congresso Nacional busca preencher lacunas da legislação atual. Hoje a lei exige certidão de óbito para sepultamento e uma portaria do Ministério da Saúde define que a declaração de óbito é obrigatória apenas em casos de fetos com 20 semanas ou mais de gestação, 500 gramas ou mais e 25 centímetros de estatura. E o registro, inclusive modificando o dispositivo da Lei de Registros Públicos, mas não fica claro em relação ao número de semanas. Então, falta um dispositivo nessa lei no sentido de dizer o natimorto, independente da idade gestacional. É o que propõe o projeto de lei em tramitação na Câmara de São José dos Campos, no interior paulista, apresentado pelo vereador Sérgio Camargo. A lei municipal, ela prevê que não haja mais descarte em lixo hospitalar dessas crianças que hoje não têm esse direito. A possibilidade de sepultá-la concretizou a memória dela, assim, concretizou. Por mais que a gente tenha a convicção de que é uma vida, de que a gente está gerando, normalmente as mulheres já sentem os movimentos fetais nessa fase gestacional, a gente deixa concreta, assim, a ideia de que a gente teve um filho mesmo, Pois é, um exercício de humanidade. Numa cidade do interior de Minas Gerais, histórias de grandes batalhas pela vida. Nossa equipe foi até Muriaé, na Zona da Mata, para mostrar o trabalho de quem luta contra o câncer com profissionalismo e amor. Vamos chamar então o repórter Emerson Tersigni, que está ao vivo e traz os detalhes para nós. Ô Emerson, boa noite para você.
Oi, Reinaldo, boa noite para você, boa noite para toda a nossa audiência. É uma satisfação imensa falar contigo e com todo mundo que acompanha o Canção Nova Notícias desde o estado aqui de Minas Gerais, na cidade de Muriaé. Vou pedir para o Messias Junqueira abrir um pouquinho a imagem, que eu estou aqui ao lado de um grande milagre vivo que é o seu Albino. Seu Albino, ele que é maratonista, esportista, raiz, exemplar. Mas a grande conquista, e a gente tem até aqui do lado, né, tocha da Olimpíada do Rio de Janeiro, muitos troféus, mas a maior conquista do seu Albino foi, de fato, ter vencido o câncer de próstata. Meu amigo, qual que é a sua mensagem para todo o Brasil diante do seu testemunho de vida? A minha mensagem é: homem, deixa de ser preconceituoso e faça sempre o seu exame. Procure sempre um urologista para que você não seja surpreendido. Apesar de eu sempre ter ido fazer exames, em janeiro de 2022, fui graciado com o câncer de próstata. Então, vocês imaginam um esportista igual a eu, nato, maratonista, corredor internacional, vários troféus, de repente ser agraciado com câncer de próstata. Então, homem, deixe de ser preconceituoso, procure um médico e faça seus exames periodicamente. Nosso papo foi bom, não foi? Foi excelente. Caraca, eu estou convidando vocês para comparecerem novamente à minha casa. Olha um prazer. Olha isso, eu estou dizendo porque foi muito bom, porque esta entrevista na íntegra que eu fiz com o seu Albino, a gente vai acompanhar num Repórter Canção Nova, dedicado à Fundação Cristiano Varela, que há 30 anos assumiu um hospital do câncer aqui na cidade de Muriaé. Em breve, o Repórter Canção Nova terá a data, então, a ser divulgada, e a gente vai fazer correr por todo o Brasil esta informação para você poder assistir. Volto com vocês aí no estúdio, grande abraço. Muito obrigado, boa noite para você, Tersigni, Messias, e também para o seu Albino. Representantes das diversas expressões da Renovação Carismática Católica estão reunidos em Roma para a 3ª Conferência Internacional. Neste ano, o evento tem uma formação específica para a liderança jovem. O profetismo dos carismas e as principais características das comunidades carismáticas marcaram a missa que reuniu diferentes expressões do caris em todo o mundo. Já é a 3ª conferência. Esta conferência ela tem como foco o chamado que as novas comunidades têm para que sejam comunidades proféticas. Então nós estamos refletindo sobre a profecia dos nossos carismas. E neste contexto nós já refletimos, por exemplo, sobre o perfil do líder carismático. A formação de jovens líderes é uma das tarefas importantes do CARIS em todo o mundo. Por isso, uma das exigências do encontro é que entre os 4 representantes de cada comunidade, ao menos um tenha no máximo 35 anos. Nos 3 dias do evento, os participantes refletem sobre o tema Chamados a Viver como uma Comunidade Profética, por meio das pregações de diferentes nomes da RCC. Nestes dias, é maravilhoso ter a oportunidade de conhecer novos líderes, de apoiá-los, encorajá-los e também dar direcionamentos para a participação deles no CARIS, como comunidades carismáticas. Estamos muito animados por isso. É maravilhoso ter mais de 43 países representados e mais de 200 líderes aqui. Os momentos de oração foram alicerces para a unidade e a partilha entre os líderes, uma oportunidade de formação e novos conhecimentos. Tudo que nós colhemos aqui, bebemos dos pregadores, as experiências das orações, das adorações, das santas missas, tudo nos diz de esperança. De acordo com os organizadores, a conferência oferece uma visão abrangente das comunidades e de como Deus está conduzindo cada uma. O encontro, ele também é uma grande oportunidade de troca de experiências, né? Porque são diversas comunidades do mundo aqui presentes. Também oportunidade de nós rezarmos muito juntos. Graças a Deus estamos também tendo vários momentos de oração, o que nos renova no Espírito Santo de Deus. O
ex-presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento ao Supremo Tribunal Federal nesta terça-feira e negou o envolvimento em qualquer plano de golpe após as eleições de 2022. A sessão no STF foi conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes. Vamos ao vivo conversar com a repórter Aline Campelo. Boa noite, Aline. Boa noite, Fernanda, e a todos. Bem, no depoimento desta tarde, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que nunca cogitou impedir a posse de Lula e classificou a ideia de golpe como abominável. Também se desculpou por declarações feitas em uma reunião ministerial em 2022, onde insinuou que ministros da Suprema Corte teriam recebido dinheiro de forma irregular. Já sobre os atos de 8 de janeiro, Bolsonaro negou o envolvimento e disse que os manifestantes não sabiam o que estavam fazendo. A respeito do sistema eleitoral, afirmou que não atacou as urnas, mas apenas levantou questionamentos, segundo ele, para fortalecer a confiança no processo. Durante a sessão, o ministro Alexandre de Moraes impediu que Bolsonaro exibisse vídeos que não estavam nos autos do processo. Na sequência, foram interrogados Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, e por videoconferência, neste momento, Walter Braga Neto é interrogado, que é o ex-ministro e candidato a vice-presidente em 2022. Hoje, pela manhã, prestaram depoimento Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, e Augusto Heleno, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. A lista de depoimentos segue ordem alfabética. Ontem foram ouvidos Mauro Cid e o deputado Alexandre Ramagem. Volto ao estúdio com você, Fernanda. Aline, obrigada pelas informações. Boa noite para você. Mais de 90 mil pessoas estão em situação de rua na maior cidade do país, segundo o Observatório Brasileiro de Políticas Públicas. Essa parcela da população enfrenta diariamente as baixas temperaturas desta época. A Arquidiocese de São Paulo se mobiliza para minimizar os efeitos do clima frio, oferecendo agasalhos a quem mais precisa. A queda acentuada das temperaturas motivou a ação da Prefeitura de São Paulo. As 10 tendas espalhadas pela cidade visam acolher quem precisa se aquecer. Diante desta realidade, algumas organizações religiosas, como a Missão Belém de São Paulo, que acolhe cerca de 45 pessoas por dia, têm arrecadado alimentos, cobertores e roupas. E aqui a gente dá o suporte médico para ele, passa lá embaixo na enfermagem, eles são liberados, a gente acolhe ele aqui, dando alimentação e o leito para que eles possam descansar. Precisamos muito de agasalhos masculinos, também alimentos, kits de higiene pessoal, que é muito importante para que nós possamos receber diretamente das pessoas que estão em situação de rua. Lucas foi acolhido há poucas semanas na associação e já tem uma cama e um cobertor para se proteger do frio. Eu tenho um agasalho, tenho onde dormir, tenho o meu alimento, entendeu? É além do alimento espiritual. Graças a Deus tem essas pessoas que vêm ajudar a gente nesse momento, nessa situação que a gente passa na rua. A Arquidiocese de São Paulo tem promovido a campanha do agasalho com o tema "Ofereça um pouco do seu calor a quem precisa". As doações podem ser entregues na Missão Belém, na Casa de Oração do Povo de Rua e na sede da Cáritas de São Paulo. As paróquias também estão envolvidas na campanha e são locais para a entrega das doações. Todos nós temos um pouco de calor e seguramente todas as pessoas, inclusive eu e você, temos um pouco de frio. A Cáritas pensou, junto com o Vicariato Episcopal da Caridade Social, em traduzir isso em gesto concreto. Este colégio da Zona Sul da capital paulista também incentiva doações. Então, para esse ano, nós vamos mandar para o Cefras, que é o Serviço Social Franciscano, e também para a Pastoral do Menor da Arquidiocese de São Paulo. E essa campanha é feita no colégio todo. Os alunos contam como tem sido a experiência. A gente sente aquela coisa boa no coração, que é uma coisa de quando você está ajudando quem realmente precisa. Porque quanto mais a gente ajudar, melhor, né? Tem muita gente na rua sem agasalho, então tem que ajudar quem precisa. A
quarta-feira continua gelada. O sistema de alta pressão impede as chuvas, mas as temperaturas não aumentam na região sul por causa da massa de ar frio. Houve até geada na Serra Catarinense e em Santana do Livramento, que fica na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. A frente fria traz chuva para o litoral capixaba, leste de São Paulo, Minas Gerais e em todo o estado do Rio de Janeiro. No centro-oeste, chove em pontos isolados do Mato Grosso, Distrito Federal e no Mato Grosso do Sul, onde o ar frio circula e por lá a mínima será de 13 graus em Campo Grande. No norte, a previsão de chuva é expressiva no Amazonas, Roraima e Amapá, enquanto no Tocantins, a quarta-feira terá o dia quente e seco. Por fim, no Nordeste, chove no litoral da Bahia, de Aracaju, Recife e Natal. Já o Sertão e Agreste da região segue aqui com tempo firme. Estamos de volta com o Canção Nova Notícias para falar do Congresso Nacional, que vai votar um projeto de lei para punir gestores públicos que não executarem emendas parlamentares no prazo determinado. As sanções vão desde multas até prisão e perda do cargo. O projeto de lei estabelece punições para governadores, prefeitos e secretários que não transferirem ou executarem emendas parlamentares em até 60 dias, responsabilizando diretamente os gestores pelo atraso na destinação das verbas. Esta proposta recebeu requerimento de urgência para ser votada no plenário da Câmara. Agora eu converso com o advogado e professor de Direito, Paulo Veil, que vai explicar o assunto para nós. Paulo, explica para a gente qual o objetivo central desse projeto. Esse projeto de lei é interessante porque ele fala das emendas parlamentares. São recursos utilizados pelos nossos congressistas para dar execução àqueles projetos de lei que o executivo não consegue fazer. Então, de certa forma, com esse projeto de lei, você terá mais efetividade, mais celeridade na execução de projetos públicos, em especial nos projetos destinados para a saúde e para a educação. E como que serão aplicadas essas sanções caso o projeto seja aprovado? Esse projeto ele altera tanto o Código Penal como também algumas leis de infração administrativa, como a lei do impeachment. Então, dessa forma, a pressão, o mecanismo que é feito por meio desse projeto de lei altera não apenas sanções penais, como também administrativas e até crimes de responsabilidade política. Muito obrigada pelas informações. De Brasília, Gabriela Matos para o Canção Nova Notícias. Olha, conquistar a habilitação exige preparo e consciência. Mas quando as regras são desrespeitadas, o caminho do motorista passa pela reciclagem e reabilitação para voltar a dirigir. Confira na matéria de Alan Toledo e Ederaldo Paulini. Lediane está prestes a obter sua primeira habilitação e já sabe como tornar o trânsito mais seguro. A partir do momento que a gente faz a aula, a gente vai observando quando a gente entra no carro, né, os movimentos. E aí eu pensei, realmente, eu tenho que dirigir por mim e pelo outro. Né? Então, acho que a primeira segurança é a conscientização. O Brasil tem mais de 74 milhões de condutores habilitados, mas muita gente ainda insiste em desrespeitar as leis de trânsito. O resultado? Suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e a obrigatoriedade de um curso de reciclagem, com cerca de 30 horas de duração. O curso de reciclagem ele é obrigatório para as pessoas que cometem infrações e chegam numa pontuação que suspende a CNH. Né? E além dessa quantidade de pontos que ela acumula, em várias situações a pessoa pode ser suspensa apenas com uma infração, que ela é chamada de autossuspensivo. Para ter o direito de dirigir novamente, o motorista passa por uma prova, concluindo o período de reciclagem. De forma online, o processo é registrado e monitorado pelo Detran, evitando possíveis fraudes. Porque nesse período de reciclagem ele está suspenso. Então ele pode levar 30 dias, 60 dias, até 1 ano de suspensão, para depois ele recuperar o direito de dirigir. Então muita coisa que ele não lembra, que ele faz muito tempo que ele não lê um livro relacionado ao Código de Trânsito, a reciclagem traz isso para ele. Só entre janeiro e setembro do ano passado, o Departamento de Trânsito de São Paulo aplicou mais de 2 milhões de multas. Mesmo com campanhas educativas, o caminho da consciência no trânsito ainda está longe do ideal. O curso de reciclagem ele é muito importante. O condutor que vinha tendo atitudes inconvenientes no trânsito, desrespeito à legislação, ele tem uma nova oportunidade com novos conhecimentos
de voltar a conduzir o seu veículo de maneira mais técnica e segura. Olha, quando se fala em abelha, muita gente pensa em colmeia e mel. Mas no Brasil, a maioria das espécies não produz mel e nem vive em grupo. Hoje você vai conhecer as abelhas solitárias e um projeto que ajuda a proteger essas polinizadoras invisíveis. Para muitas pessoas, abelhas são quase sempre sinônimo de mel e de vivência em colônias. Só que a realidade é bem diferente. Atualmente no Brasil existem cerca de 20 mil espécies de abelhas catalogadas. Apenas 20% delas produzem mel. O restante tem a importante função de polinizar plantas nativas e cultivadas. São as chamadas abelhas solitárias. Elas não vivem em colônias, elas não são sociais. Ou seja, não tem a rainha, não tem o zangão, não tem a operária. Ela simplesmente vem, ela bota o ovo, né, fornece alimento para esse ovo desenvolve sozinho, cria-se larva, pupa, e aí quando o inseto sai, ele começa um novo ciclo. Existem alimentos que dependem exclusivamente de determinada espécie de abelha solitária. O problema é que, apesar de importantes, esses insetos são facilmente confundidos com moscas ou vespas e mortos pela população. Para favorecer a reprodução dessas espécies, 50 ninhos como esses foram espalhados pelo Parque Estadual Serra Verde, na capital mineira, uma parceria entre Emater de Minas Gerais e Instituto Estadual de Florestas. Elas utilizam vários substratos diferentes para a produção, para a sua colocação do seu ovo. Então, algumas utilizam o tronco da árvore, então por isso que a gente passou para a madeira. Algumas utilizam os bambus, que também são furados, né? Naturalmente tem os buracos. E também alguns utilizam o solo, e daí veio o projeto de fazer futuramente também em barro. A abelha vem, ela acasalou, ela vai colocar ali um ovo, tá? Depois ela vem e coloca o alimento, na maioria das vezes é pólen, né, das flores. Aí ela tampa esse buraquinho com resina ou com terra mesmo. A gente pode observar aqui que já tem alguns tampados. E depois ela vai embora e continua a polinização dela. O projeto tem aumentado a população de abelhas no local. Iniciativa que traz benefícios ao meio ambiente e ainda ajuda a conscientizar a população. Uma vez que a gente trabalha num parque estadual urbano, a gente tem uma visitação educacional muito grande aqui, né, devido a essa grande malha urbana e educacional no entorno do parque. Então a gente é muito procurado pelas escolas. Então, além dessa questão da conservação, a gente pode também trabalhar a conscientização ambiental. Voltamos para falar de esportes. A Seleção Brasileira de Futebol joga daqui a pouco na Arena do Corinthians, em São Paulo, contra o Paraguai pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. Pois é, Fernanda, além do primeiro jogo em solo nacional, o novo treinador Carlo Ancelotti faz hoje 66 anos. Será que vem uma vitória de presente para ele nesta terça-feira? É o que a gente espera, né? Pois é. A nossa equipe foi conferir a expectativa para esta partida. Esse será o palco da partida desta noite. Pela manhã já havia movimentação para a montagem da estrutura. Seu Edmundo, na expectativa para o jogo da seleção, deu até palpite sobre o desempenho do Brasil na próxima Copa do Mundo. Tá difícil ganhar, mas não quer dizer que é impossível. Daí você vai depender com o tempo, o trabalho do técnico, o que ele tem de diferente para mostrar. Leonardo trabalha na região e sempre que tem a oportunidade acompanha de perto a seleção brasileira. Um dia de jogo aqui a atmosfera ela muda um pouco, né? Seja jogo do Corinthians, seja jogo da seleção, como teve o jogo da seleção feminina agora, eu tive presente também. Sempre que tem jogo da seleção, você sente um orgulho a mais, né, de ser brasileiro. Acho que tem essa relação do Brasil com o futebol. O jogo acontece às 9h45 da noite, horário de Brasília, aqui na Arena Corinthians. Será o primeiro jogo em solo brasileiro sob o comando do técnico Carlo Ancelotti. O que posso destacar nesses primeiros dias é que vejo muita paixão, muito amor pela seleção. Isso é muito importante. Obviamente, quando há muito amor e muita paixão, aumenta a responsabilidade que temos no nosso trabalho. O Brasil pode garantir hoje sua vaga para a Copa do Mundo de 2026. Basta vencer o Paraguai e torcer por uma derrota da Venezuela contra o Uruguai. O goleiro titular da seleção brasileira, Alisson, falou sobre a pressão para a classificação. O ideal é que a gente possa conquistar essa classificação com méritos, jogando bem. Eu acho que isso também é o que mais vai trazer tranquilidade para nós
quanto ambiente interno e também quanto a quem cobra, né? Vocês, o torcedor, eu acho que é uma combinação de vários fatores. Apesar de alguns apontamentos, Leonardo está otimista com o início do trabalho da nova comissão técnica. Cresci vendo aquela seleção de Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, que tinha um estilo de jogo muito bem definido. E hoje a gente olha para a seleção, ela não tem muito personalidade, uma característica própria. E agora eu acho que a gente tem a possibilidade de devolver. A província das Irmãs de Maria de Schanstatt completa hoje 50 anos de fundação. Uma Santa Missa presidida por Dom Sérgio Colombo, bispo da Diocese de Bragança Paulista, reuniu as irmãs que vivem hoje no Instituto, implantado no Santuário Tabor da Permanente Presença do Pai em Atibaia, São Paulo. Os 5 séculos de evangelização das Irmãs de Maria confirmam um importante serviço do carisma do movimento apostólico de Schanstatt, fundado pelo padre José Kentenich para a Igreja Católica no Brasil e no mundo. A Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova realiza ações sociais que promovem dignidade e cidadania. Com afeto, fé e oportunidade, esta obra ajuda a escrever novas histórias, porque formar uma geração nova é acreditar dia após dia no poder do bem. Estamos com 30% na campanha do projeto Dai-me Almas de junho. Seja evangelizador, doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. A Canção Nova agradece por sua fidelidade. Olha, a gente segue falando então da Rede de Desenvolvimento Social da Canção Nova, que celebra uma iniciativa que transforma a realidade de muitas crianças e jovens, Fernanda. O projeto Geração Nova completou 21 anos de atividades. Alunos e equipe do Projem participaram de uma missa em ação de graças. A maioridade de um projeto vitorioso merece festa. As brincadeiras são uma atração à parte. Nos intervalos, várias opções de diversão. Luiz Miguel fala com prazer das oficinas que participa. Informática, projeto de vida e arte plástica. Tô. É o sonho do fundador da Canção Nova, Padre Jonas Abib, concretizado. Homens novos para o mundo novo. A gente procura preparados para esse mundo, né? Vivendo de forma mais próxima de Jesus, próxima de Cristo, né? Que é o objetivo hoje também, social hoje aqui da Canção Nova. São 21 anos de muitas histórias, transformadas com o auxílio da equipe do Projem. E a gente consegue ver realmente, de fato, essa geração nova, a transformação daqueles que realmente se abrem e pedagogicamente a gente contribui, né? Tanto nas oficinas quanto nos cursos que aqui acontecem. Já são pelo menos 2 gerações que aprendem os caminhos para serem bons cristãos e honestos cidadãos. O resgate, né? O resgate de valores, da dignidade da pessoa, aquilo que realmente a constitui como pessoa. Em uma data especial, tem celebração da Santa Missa. Nesta hora, todos deixam as brincadeiras de lado porque já aprenderam que diante do altar, Jesus Cristo tem sempre algo novo a nos ensinar. Adultos que passam por nossas oficinas de artesanato, falou, você não sabe fazer nada. Eu tinha a profissão, então eu resgatar esse homem, né? Essa mulher nova, esse homem novo, que já está daquela pessoa. É um trabalho bonito, desenvolvido pela Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova, né? Um grande exemplo. Olha, reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com ou no YouTube, @Canção Nova Jornalismo. Assista daqui a pouco, às 8 horas, ao programa Pra Ser Feliz, com o Padre Adriano Zandoná. Excelente noite e até amanhã, se Deus quiser. Boa noite e paz para você.